eu escrevi um programa extremamente simples para fazer este LED aqui piscar. Primeiro, o programa liga a LED e depois executa um contador com 10 milhões de iterações. Em seguida, desliga a LED e executa o mesmo contador e repete tudo. Então, o código compilou sem nenhum erro e também gravou na minha placa sem nenhum erro. Mas como podem ver, o LED não está a piscar de forma visível nesse caso. Ele parece permanecer no estado contínuo e o problema não está no LED, também não está na placa. O compilador percebeu que este contador não produzia nenhum resultado observável e simplesmente removeu o trabalho inteiro. Ele removeu por questões de otimizações. O mais interessante é que, segundo as regras da linguagem, ele estava correto em fazer isto. Hoje nós vamos entender por que isso aconteceu e conhecer um conceito importante na programação de baixo nível, que é o volatile. Olá pessoal, tudo bem convosco? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esses comportamentos que vimos no início do vídeo aparecem bastante quando trabalhamos com sistemas embarcados, drivers, sistemas operacionais ou qualquer software que converse direto com hardware. Eu aqui estou usando uma placa ERP 2040 só para tornar o problema visível. O assunto não é sobre a placa, nem também sobre criar delays. É o que o compilador tem permissão de fazer com o seu código. E eu aqui já estou aberto com o editor, já estou com o editor aberto. E aqui nós temos o nosso programa no STD, ou seja, um programa bare metal. Também temos o ponto de entrada do runtime do microcontrolador. Temos também os imports necessários. A parte que interessa é esta função aqui que eu acabei de criar, que é find delay. Ela basicamente não pede o microcontrolador para esperar um tempo específico. Ela só mantém o processador ocupado contando até 10 milhões na esperança de que isso demore o tempo suficiente para a gente ver o LED piscar. E o resto do programa é só o loop principal que fiz aqui. Basicamente o que fazemos? Ligo, chamo a função, desligo, aliás, chamo a função. Ou seja, liga, espera, desliga, espera. Foi isso que compilamos em modo release, que habilita otimizações mais agressivas. E foi isso também que gerou o resultado que vocês viram lá na abertura do vídeo, que é simplesmente o LED parado. E para nós, essa função tem uma finalidade clara: gastar tempo. Mas o compilador não conhece a nossa intenção. Ele só enxerga os efeitos observáveis do programa. E o valor final do counter e não é retornado, não é enviado para outra função, não aparece no terminal, também não é escrito em nenhum lugar. Quando a função termina, a variável simplesmente deixa de existir. O compilador não tem obrigação nenhuma de transformar cada linha do nosso código numa instrução correspondente. Ele pode remover operações, reorganizar tudo, eliminar variáveis inteiras, desde que o comportamento observável do programa continue o mesmo. E pela regra normais de memória, remover este contador não muda nada que o programa consiga observar. Para ele, isto aqui pode simplesmente ser uma função de delay vazio, ou seja, pode simplesmente ser isto aqui, pode simplesmente ser isto aqui. E se o delay simplesmente não existe, o LED liga e desliga rápido demais para a gente enxergar. O que sumiu foi o intervalo entre as duas operações. Seria o nosso delay, né, que nós fizemos aqui. Bem, a explicação faz sentido, mas também podemos confirmar isso aqui no programa compilado. Eu gerei este assembly usando o cargo objdump. O arquivo é grande porque também contém a inicialização da placa e código das bibliotecas. Então vamos olhar apenas para o que nos interessa. Primeiro, vamos pesquisar pela nossa função, né? Que é delay. Se eu faço isso, podemos fazer core volatile, né? O nome do nosso app, delay. Vemos que não existe neste binário. Mas existe outra função chamada delay, pode ser esta aqui. Esta aqui. Mas ela pertence principalmente à inicialização da placa, não é a função que escrevemos. Agora vamos observar o nosso loop do lead. Para nós encontrarmos esse loop, vamos na nossa função principal do nosso assembly e no final dele temos o nosso loop. Este aqui é a nossa função principal e aqui
Nessa parte final, nós encontramos o loop. Está aqui. Como podemos ver, tem str, tá, repete, 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 repete. Mas como é que podemos saber que isto aqui é o que controla o GPIO? Então, mais acima, o programa carrega um valor em R5. Se eu for a pesquisar aqui o valor do R5, lá, 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 aqui acima, nós temos isto aqui. LDR, que é Loud Resistor, R5, PC, blá 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 blá. Muito assunto. Aqui temos um comentário que o próprio ObjDump quer dizer, informa para nós. Isso também é algo bom. Nós não vamos precisar fazer cálculo manual. Então, se nós formos a pegar este endereço aqui, nós vamos encontrar o valor que ele guarda. Aqui está. Então, vendo aqui, temos .word e aqui este é o valor que ele guarda. Ou seja, o valor de R5 é exatamente este aqui. E o que significa? Este aqui é basicamente o que coloca o LED no nível alto. Se nós formos a reparar no nosso mapa de registrador do ERP 2040, nós vamos descobrir que esse endereço é o que faz GP Outset. Então, eu tenho aqui o mapa aberto para vocês verem. Se eu for pesquisar o GPIO Outset, aqui está o Outset, que é exatamente o nosso 014. Então, e também 014. Então, aqui o nosso R2, R5, escreve em GPIO set, colocando o GPIO em nível alto. A instrução seguinte, que é esta aqui, escreve 4 bytes depois. Ou seja, pegamos aquele nosso 014 mais 4, que vai dar 018, que é também o endereço do nosso mapa de registrador, que é aqui 018, que é clear, que é basicamente para baixar a luz, né? Ou apagar, assim, essas palavras. Então, essa segunda estrela coloca no nível baixo. E pouco antes do loop, nós também encontramos o moves aqui. Temos este aqui. Moves é 0, R2, isso aí. Então, se nós formos ver esse 0x19 hexadecimal é 25 em decimal. Isso podemos ver lá na tabela, podemos fazer cálculo. Portanto, R2 contém uma máscara para GPIO 25. Agora podemos traduzir esse nosso par para uma coisa do tipo GPIO 25, nível alto, GPIO 25, nível baixo. Então é basicamente assim como é que podemos entender. E essas instruções, aliás, aparecem diretamente uma depois da outra. Não existe leitura de contador, incremento, comparação com aqueles nossos 10 milhões que escrevemos ou chamada para a nossa função delay. E no final, aqui aparece B, que é basicamente saltar em assemble. Essa instrução basicamente volta para o início e repete de novo a mesma sequência. Podem se chamar nossas funções, tudo mais. Então, como podemos ver, este programa, basicamente, esse programa compilado, apenas coloca o GPIO em nível alto, depois em nível baixo e repete sem nenhum intervalo. É por isso que o LED não pisca de forma visível. O compilador removeu o contador, removeu o corpo da função e também removeu as chamadas para um delay que já não fazia nada. E para repetirmos isso, nós precisamos dizer ao compilador que esta leitura e esta escrita tem que acontecer de verdade, mesmo sem consequência nenhuma na lógica normal do programa. Então, Rust resolve isso com duas funções da core, né? Que são o read volatile e o write volatile. Eu irei importar aqui agora que estamos a falar do use, fazer use core, ptr, ok, read, temos o read volatile, também o write volatile. Show. Não precisamos de nenhuma dependência nova na carga, porque isto aqui é algo interno da core. E aqui tem um detalhe importante para quem vem do C. Lá, volatile qualifica variável, ou seja, em C nós poderemos ter uma coisa dessas aqui. Volatile, por exemplo, do tipo int, e a nossa variável counter.
Em C nós poderíamos ter uma coisa dessas aqui. Em Rust, isto aqui não existe e não é possível. Volatile, em Rust não existe como uma característica da variável. Existe como característica da operação feita sobre o endereço. A leitura é volátil, a escrita é volátil, a variável não é. E para acessar o endereço, nós precisamos de um ponteiro. Então, para isso, vamos criar um para o nosso counter. Podemos criar fazendo isto aqui. Let counter pt, podemos chamar counter pointer. E aqui vamos referenciar o nosso counter. Agora nós trocamos os acessos normais por acessos voláteis. A condição do while vir uma leitura. Então, para isso, chegamos aqui no while, vamos colocar safe. Vamos dentro da safe, vamos colocar read volatile, vamos passar o nosso counter, o nosso ponteiro, né? Esse ponteiro só aqui coloquei um i sem querer. E vamos fazer menor que as nossas 10 milhões de iteration. E o incremento também, ela vai virar uma leitura seguida de escrita. Então, aqui eu vou fazer uma leitura do current. Vou colocar um safe também. Vamos fazer read. Vamos passar o nosso ponteiro. Counter, seguida de escrita. Safe right. Como é que é? Eu estava esquecendo. Right volatile. O destino, o nosso ponteiro. E a origem, basicamente, vai ser um current, mais um é o nosso incremento. Ok. Esta é a nossa função completa. Está um pouco feio isto aqui. Podemos usar o cargo FMD, né? Para ficar um pouco mais bonito. Well, este aqui é a nossa função completa. O algoritmo é o mesmo de antes. A diferença é que agora cada leitura escrita precisa ser preservada pelo compilador. Reparem que isso aqui dá duas linhas de iteração. Uma na condição e outra no corpo. Isso aqui acontece só porque nós mantivemos a estrutura idêntica à versão original. O ponto aqui é o volatile, não o formato do loop. Se eu tivesse o loop, eu poderia tornar isso mais didático, né? Mas só quero tornar o vídeo um pouco mais simples, um pouco mais rápido. Os blocos são safe, acontece porque nós estamos usando um ponteiro bruto. Rust não consegue verificar sozinho que este endereço aqui é válido, alinhado e que a região ainda existe durante o acesso. Como um ponteiro veio de uma variável local válida, sabemos que está tudo certo, mas ainda precisamos declarar essa responsabilidade. Unsafe não quer dizer que isto está errado. Quer dizer simplesmente que o compilador não consegue verificar sozinho, o programador verificou. E com isso, vamos fazer o segundo teste do nosso Raspberry. Então eu vou compilar o programa. E vou gravar. Deixa colocar o meu ERP no modo boot shell. Um minuto só. Ok. Perfeito, está no modo boot shell. Então eu vou gravar de novo. Vamos fazer um run release para nós testarmos o comportamento. Ok, demorar um pouquinho só. Perfeito. Então, pessoal, aqui está o nosso ERP piscando e tendo o comportamento esperado, né? Que nós colocamos aí no nosso delay. Isso graças ao nosso read volatile. Ou seja, podem ver aqui é a mesma placa, mesma GPIO também, que é o pino 25 aqui para esta placa. Mesmo número de interações também, o nosso 10 milhões. A única mudança foi como o controlador é acessado, né? Nós usamos
read volatile and write volatile. E agora o LED está piscando. Piscando como é esperado, né? Por nós programadores. O compilador precisou preservar as leituras e escritas voláteis para isso. Então o processador realmente executa a contagem entre as mudanças de lei. Ou seja, agora o nosso intervalo simplesmente se tornou visível. Então, voltamos. Como podemos ver, funcionou. O nosso LED estava piscando. Mas por que funcionou? Vale a pena confirmar mecanicamente, já que fizemos toda essa investigação para a versão sem volatile. Então, eu aqui estou com um novo arquivo em Assemble, fiz com o mesmo processo de ObjDump. Este aqui é o com volatile, é um Assemble com volatile. Primeiro vamos testar a nossa função de delay se existe. Se eu for pesquisar, podem ver que agora ela existe com volatile delay. Como é que podem ver agora? Isso aqui já mostra uma diferença muito importante. Na versão anterior o símbolo inteiro tinha desaparecido. Mas aqui existe a nossa opção de delay. Aqui são as chamadas sendo feitas. E agora se nós formos de novo para aquele loop do late, deixa lá só tentar acessar, acho que está por aqui mesmo, para facilitar. Aqui é o nosso loop. Aqui tem algumas diferenças ligeiras. Como pode ver, aqui aparece uma instrução nova que não existia naquele loop anterior, que é esta aqui, BL. Em Assemble, BL significa Branch and Link. É usada para chamar uma função. O processador salta para outro endereço, executa aquilo e depois volta para continuar de onde parou. Então, esse trecho, ele faz o seguinte. Ele muda o estado do GPIO, chama o delay, muda de novo, chama o delay e volta para o início, que é este aqui, B, né? Volta para o início de novo, que é aqui. Na versão sem volatile, as duas mudanças de GPIO aconteciam direto, uma atrás da outra. Agora existe uma chamada para delay entre elas. Essa aqui e esta aqui. E podemos navegar dentro do delay e ver o que tem dentro dessa função só para entendermos de fato. Então vou fazer uma pesquisa de novo aqui. Aqui. Esta aqui é a nossa função delay. No começo, o contador é zerado. Depois o programa carrega o limite, está aqui, e no final da função aparece o valor, temos um valor aqui, que é este aqui, este 680. Esse número aqui, se nós formos a converter em hexadecimal, esse número aqui, né? Se nós formos a converter, vai dar exatamente o nosso 10 milhões, ou seja, bate com a nossa constante. Isto aqui é o nosso 10 milhões, em simples palavras. E agora a parte principal da função, que é LDR R1 SP add str1 SP. Traduzindo, o que está acontecendo aqui? Ele lê o contador, soma 1, escreve um novo valor. Isso aqui corresponde exatamente às nossas operações voláteis. A leitura com read volatile e seguida de escrita com write volatile. Depois, nós temos este aqui, CMP R1, R0, essas partes aqui. Então aqui basicamente estamos a comparar o contador com o limite. O limite que nós vimos, qual era mesmo o limite do zero? 10 milhões. E no final temos esse BLO. Isso aí. Isso aqui está a dizer o seguinte. Enquanto o contador for menor que o limite, o processador volta e repete. Ou seja, volta e repete a nossa função de lei. Agora, basicamente, dá para ver no Assemble a nossa leitura do contador, o incremento, a escrita, a comparação e o salto que repete o loop. Nada disso desapareceu, porque cada acesso foi feito de forma volátil. E tem um detalhe importante: o compilador ainda repetiu o bloco de leitura, incremento, escrita algumas vezes antes do salto. O mesmo tipo de otimização de loop unrolling que vimos antes. Isso mostra uma coisa que vale reforçar. Volatile não desliga o otimizador inteiro. Ele só impede que essas leituras de escrita específica sejam removidas. O resto do código ao redor continua livre para ser reorganizado como o compilador achar melhor.
Então, comparando com aquela nossa versão, que é sem volatile, o GPI fica alto, baixo, repete, alto, baixo, repete. Então, este aqui, nosso agora, ele basicamente o GPI fica alto, chama delay, GPU baixo, chama delay e fica repetindo. Ou seja, agora o contador realmente é executado entre as mudanças do GPIO, por isso existe um intervalo visível e o LED passa a piscar para nós. Aqui tem uma ressalva rápida antes de seguir. Não usem volatile, né, para criar deploys de verdade. Aliás, delays de verdade. Não usem volatile para criar delays de verdade. O tempo desse loop depende do processador, da arquitetura, do nível de otimização. Nós não temos garantia nenhuma de que 10 milhões de iterações equivale a um número exato de milissegundos. Num projeto real, o certo é usar um timer do microcontrolador, ou talvez também um alarme do hardware, ou abstração do tempo de HAL. Aqui, o delay foi só uma ferramenta visual para tornar uma otimização visível, né? Invisível em algo que dá para ver no LED. Nesse caso, para nós podermos ver. O uso real, quer dizer, continuando, o uso real aparece quando o endereço de memória representa hardware, não uma variável comum. Isso se chama Memory Mapped I/O. Também um pino GPIO, uma porta UART, um timer, um controlador DMA. Escrever no registrador do UART, por exemplo, que seria assim, né? Por exemplo, escrever num contador de write, uma coisa assim, write volatile, wart tx resistor. Escrever num controlador do write, por exemplo, escrever num registrador de wart, por exemplo, o que está aparecendo na tela, o programa talvez nunca leia esse valor de novo, mas a escrita não é inútil. Ela transmite um byte fisicamente. Se o compilador tratasse isso como uma escrita sem leitura posterior e removesse, o sistema simplesmente pararia de enviar dados. O mesmo vale para leituras. Um registrador de status pode mudar sozinho, por conta do hardware, entre duas leituras de seu código. Em alguns casos, a própria leitura confirma um evento ou limpa uma flag. Por isso, o compilador não pode assumir que o valor continua igual só porque seu código não escreveu ali. É exatamente esse tipo de acesso que o HAL já resolve para você quando você chama como eu posso dizer, o load set hike, o que nós fizemos aqui, nosso lead.set hike. Por baixo, ele acessa o registrador do jeito certo. Mas quando você escreve um driver, mexe com uma HAL por dentro ou investiga um sistema, essas abstrações somem e o volatile aparece direto. E uma coisa, volatile não é sincronização. É uma confusão comum esta aqui. Volatile não é atômico. Não deixa uma operação thread safe, não substitui mutex, tipos atômicos ou locks. Ele só garante que um acesso à memória não desapareça. Concorrência é outro problema. Duas threads mexendo na mesma variável ainda podem gerar uma condição de corrida, né? Race condition, mesmo usando volatile. Volatile não é atômico, não é sincronizado, não é proteção contra a concorrência. E a lição que fica aqui não é use volatile para criar delay. É que o código que você escreve não é necessariamente o mesmo conjunto de operações que vai ser executado. O compilador tem liberdade para remover qualquer coisa que não altere o comportamento observável do programa, né? E na maioria das vezes, isso é ótimo. É assim que nossos programas ficam menores e mais rápidos. O problema é quando existe algo que o compilador não consegue enxergar pela lógica normal de memória, como um dispositivo físico atrás do endereço. Hoje, o compilador removeu só um contador, e o resultado foi um LED parado, como vimos no início.
Mas no sistema real, a mesma remoção podia ser um byte que devia sair pela WART ou uma flag de interrupção que deveria ser confirmada. É para isso que volatile existe, para dizer ao compilador que aquele acesso é um evento real e que ele não pode simplesmente sumir. Se você for estudar sistemas embarcados, drivers ou engenharia reversa, vai encontrar esse conceito de novo, inclusive em projetos futuros aqui no canal. Valeu por assistir. Se ajudou a entender melhor como o compilador enxerga seu código, deixa o like. Compartilha também com quem está estudando Rust ou baixo nível e se inscreva para próximos vídeos, né? Até a próxima.